A genética é o ramo da biologia que estuda a herança biológica, isto é, a forma como as características dos seres vivos são transmitidas de uma geração para outra. Graças aos estudos genéticos foi possível compreender por que filhos se parecem com seus pais, por que existem diferenças entre irmãos e como determinadas doenças hereditárias podem ser transmitidas. Todo esse processo depende do material genético, composto principalmente pelo DNA, uma molécula extremamente longa que armazena as informações necessárias para a formação, o funcionamento e a reprodução dos organismos. Em alguns vírus, o material genético é formado por RNA, mas, na imensa maioria dos seres vivos, o DNA é o responsável por guardar a informação hereditária. A natureza química do material genético baseia-se em uma molécula organizada em duas longas cadeias que formam uma dupla hélice. Essa estrutura é composta por unidades menores chamadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. A sequência dessas bases constitui uma espécie de linguagem biológica que armazena todas as instruções necessárias para a vida. Antes da divisão celular, o DNA é duplicado para que cada célula filha receba uma cópia completa das informações genéticas. Os genes são segmentos específicos do DNA que contêm instruções para a produção de proteínas ou de moléculas de RNA com funções importantes. Cada gene ocupa uma posição determinada em um cromossomo e pode apresentar diferentes versões chamadas alelos. Os genes atuam controlando a síntese de proteínas, que participam praticamente de todos os processos celulares. Algumas proteínas exercem função estrutural, outras atuam como enzimas, hormônios, anticorpos ou transportadoras de substâncias. Dessa forma, os genes influenciam características como cor dos olhos, tipo sanguíneo, altura, metabolismo e predisposição para determinadas doenças. O código genético corresponde ao conjunto de regras que relaciona a sequência de bases do RNA mensageiro com a sequência de aminoácidos que formará uma proteína. Esse código é praticamente universal, sendo compartilhado pela maioria dos seres vivos, o que demonstra a origem evolutiva comum da vida. Além disso, é altamente específico e garante que cada sequência seja interpretada corretamente durante a produção das proteínas. A síntese de proteínas ocorre em duas etapas principais. A primeira é a transcrição, quando uma das fitas do DNA serve como modelo para a produção do RNA mensageiro. Esse RNA leva a informação genética do núcleo até os ribossomos presentes no citoplasma. A segunda etapa é a tradução, durante a qual os ribossomos interpretam a sequência presente no RNA mensageiro. Moléculas de RNA transportador levam os aminoácidos corretos até o ribossomo, onde eles são unidos na ordem determinada pela informação genética, formando uma proteína funcional. Após sua produção, muitas proteínas sofrem modificações que lhes permitem desempenhar suas funções específicas. As mutações gênicas são alterações permanentes na sequência do DNA. Elas podem surgir espontaneamente durante a duplicação do material genético ou ser provocadas por agentes físicos, químicos ou biológicos presentes no ambiente. Algumas mutações não produzem qualquer efeito perceptível, enquanto outras podem alterar a estrutura das proteínas e modificar características do organismo. Em certos casos, as mutações são responsáveis pelo surgimento de doenças hereditárias. Em outros, representam uma importante fonte de variabilidade genética, contribuindo para a evolução das espécies por fornecer novas características sobre as quais a seleção natural pode atuar. A herança de uma característica depende da transmissão dos genes dos pais para os descendentes. Cada indivíduo recebe um conjunto de cromossomos da mãe e outro do pai, herdando dois alelos para cada gene localizado nos cromossomos homólogos. A combinação desses alelos determina como determinada característica poderá se manifestar. Os primeiros estudos científicos sobre hereditariedade foram realizados por um monge chamado Gregor Mendel, que utilizou ervilhas em seus experimentos. Ele escolheu plantas com características bem definidas, como sementes lisas ou rugosas, flores brancas ou roxas, e realizou cruzamentos cuidadosamente controlados. Após analisar milhares de descendentes, Mendel percebeu que as características não se misturavam, mas eram transmitidas como unidades individuais que hoje conhecemos como genes. Esses experimentos deram origem à primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação.
Segundo essa lei, cada característica é determinada por um par de fatores hereditários que se separam durante a formação dos gametas. Assim, cada gameta recebe apenas um alelo de cada gene. Na fecundação, os pares são restabelecidos pela união dos gametas masculino e feminino. Embora Mendel não conhecesse os cromossomos nem o DNA, suas conclusões foram posteriormente confirmadas pelos avanços da citologia e da genética molecular. A relação entre a meiose e a primeira lei de Mendel tornou-se evidente quando se descobriu o comportamento dos cromossomos durante a divisão celular. Na meiose, os cromossomos homólogos se separam e são distribuídos para gametas diferentes. Como os genes localizam-se nesses cromossomos, seus alelos também se separam, explicando exatamente o princípio observado por Mendel em seus experimentos. Alguns conceitos fundamentais ajudam a compreender a genética. Genótipo corresponde ao conjunto de genes de um indivíduo. Fenótipo é o conjunto das características observáveis, resultante da interação entre o genótipo e o ambiente. Assim, indivíduos com o mesmo genótipo podem apresentar pequenas diferenças fenotípicas dependendo das condições ambientais, como alimentação, temperatura ou exposição à luz. Dominância ocorre quando um alelo é capaz de determinar sozinho a manifestação de uma característica. Recessividade acontece quando um alelo só se manifesta na ausência do alelo dominante. Essa relação explica por que algumas características podem permanecer ocultas durante gerações e reaparecer em descendentes. A probabilidade desempenha papel fundamental na genética porque permite prever a chance de determinadas características aparecerem nos descendentes. Em eventos independentes, cada fecundação representa uma nova combinação genética. A probabilidade de ocorrer um ou outro evento pode ser analisada considerando todas as possibilidades possíveis. Essas previsões ajudam a estimar a frequência esperada das características hereditárias em diferentes cruzamentos. A aplicação da probabilidade à primeira lei de Mendel permite calcular a possibilidade de um descendente apresentar determinado genótipo ou fenótipo. Esses cálculos são amplamente utilizados em pesquisas científicas, melhoramento genético de plantas e animais e aconselhamento genético humano. O cruzamento teste é utilizado para descobrir o genótipo de um indivíduo que apresenta uma característica dominante, mas cujo conjunto de alelos é desconhecido. Nesse procedimento, ele é cruzado com um indivíduo que apresenta a característica recessiva. A análise dos descendentes permite identificar quais alelos estavam presentes no indivíduo testado. O retrocruzamento consiste no cruzamento de um descendente com um de seus genitores ou com um organismo geneticamente semelhante a ele. Essa técnica é bastante utilizada em programas de melhoramento genético para recuperar determinadas características desejáveis. As genealogias, também chamadas heredogramas, são representações gráficas da transmissão de características em uma família ao longo das gerações. Elas permitem identificar padrões de herança, estimar riscos de doenças genéticas e compreender como determinados genes são transmitidos entre parentes. A probabilidade condicional considera a ocorrência de um evento levando em conta informações previamente conhecidas. Na genética, ela é útil quando já existe conhecimento sobre o genótipo ou o fenótipo de alguns membros da família, permitindo estimativas mais precisas sobre a probabilidade de nascimento de indivíduos com determinadas características. Nem sempre as proporções previstas por Mendel são observadas exatamente. Existem modificações importantes nas proporções fenotípicas do monohibridismo. Na dominância incompleta, nenhum dos alelos domina completamente o outro, produzindo um fenótipo intermediário. Na codominância, ambos os alelos se expressam simultaneamente, permitindo que as duas características apareçam ao mesmo tempo no indivíduo. Os alelos letais são variantes gênicas capazes de provocar a morte do organismo quando presentes em determinadas combinações, alterando as proporções esperadas entre os descendentes. Já os alelos múltiplos correspondem à existência de mais de duas versões de um mesmo gene na população. Embora cada indivíduo possua apenas dois alelos para cada gene, a população pode apresentar várias formas diferentes desse mesmo gene. Aumentando a diversidade genética e explicando características como os diferentes grupos sanguíneos e outras variações hereditárias encontradas nos seres vivos. Esses conceitos demonstram que a herança biológica é mais complexa do que os primeiros modelos propostos por Mendel, mas suas descobertas continuam sendo a base sobre a qual toda a genética moderna foi construída.